para a gente compartilhar nessa noite. E hoje Deus me incomodou assim para trazer um tema para vocês. Talvez aqui alguns já tenham visto essa palestra, né? Mas foi em 2014, eu estava vendo lá a última vez que eu falei nesse tema. Então eu quero trazer para a gente falar um pouquinho sobre como ser um homem de integridade no mundo virtual. E hoje, a gente praticamente não tem separação mais, de mundo virtual e mundo real. Tudo isso faz parte da nossa convivência. Negócios são feitos no mundo virtual. Então, isso já não tem mais essa dicotomia que tinha antes. Mas, de qualquer maneira, quando a gente fala em integridade, a gente agir, como que você ser íntegro quando você está sozinho, diante de uma tela de um computador, de um smartphone, de um tablet, onde outras pessoas naquele momento não vão ser afetadas por alguma falta de integridade. Como agir dessa maneira? E nós homens, gente, vocês vão concordar comigo, nós somos extremamente visuais, Nós somos conquistados com o olhar, Tem um ditado, uma frase que diz que os olhos são janelas da alma. E nós homens, não seres humanos, homens mesmo, macho, gente, visualmente é o que nos conquista, Homem é o único ser, que gosta, por exemplo, de roda de carro, esportiva. O carro já vem com roda, o engenheiro, o cara trabalha um ano em cima de montar uma roda, numa altura certa. O que o homem faz? O bicho homem, ele corta a mola e troca a roda aro 15, por exemplo, o cara põe a roda aro 22, E o carro, sem amortecimento e tal. Por quê? Porque fica legal, visualmente. Tem lógica você cortar uma mola, uma suspensão de um carro e colocar uma roda totalmente fora de medida, de algo que precisa de uma segurança como um veículo, porque fica mais bonito. Então, assim, a gente não pensa muitas vezes, Enfim, desculpa se você gosta, não é nada contra. Tive uma época que eu gostava, Uma vez a minha mãe, eu cheguei eu comprei um carro e tal, e depois de um tempo eu coloquei aquelas rodinhas. Quem lembra da roda gaúcha aqui? A gente sabe da idade do cara, quando você fala roda gaúcha, o cara sabe. Eu coloquei roda gaúcha. E aí falei, mãe, comprei aqui 4 rodas pro carro. Aí ela virou para mim, mas não veio com roda o carro? Você estava rodando como? Não, mas que essa aqui é mais bonita. Mas quanto você pagou? Na época é carinho, Eu falei, mas filho, você comprou roda? Eu falei, mãe, e tive que trocar o pneu, porque eu usou o pneu, aí no fundo de casa. Bom, é outra história, Então nós somos extremamente visuais. Vou dar um exemplo aqui, gente. Você está na sua empresa, e aí chega um pedido de emprego para você, Chega um e-mail para você. Você é do RH, ou é o gestor da empresa, Chega esse e-mail, Você abriu uma vaga de secretária. Vamos pensar. Chega esse e-mail para você. Todo mundo está lendo daí? Entenderam, Deu para entender, Então a senhorita Kátia, ela veio, de maneira muito, muito educada, pedir o emprego, E ela consegue, ela digita, ela puxa, uma secretária que digita rápido e tal, e mandou uma foto em anexo, Nesse momento aqui, você olhando, você fala assim, o que você faria com o currículo dela, com o e-mail dela? Quem joga fora? Quem aqui queimaria e joga fora? Levanta o braço. A maioria não queimaria. Por quê? Por causa da última frase aqui, Aí beleza, então, fico agradecido, chega a foto do anexo, Aí você abre o anexo e vê a senhora Kátia, e ela manda a foto dela. Quem jogaria fora agora o currículo dela aí? Não está
filmando, gente. Você não vai ser, né? Não está filmando. Aí o gestor, né? Lógico, ele teve que responder ao pedido, né? Da senhorita Kátia, e realmente ele responde para ela e fala: querida Kátia, né? O emprego é seu. Nós temos correção automática no Word, né? Então isso não é problema. Compareça amanhã e me procure diretamente, né? Fala direto. Então, gente, só para exemplificar que realmente, né, a parte visual, né, nos seduz, né? No cafezinho ela é melhor. No cafezinho, né? Talvez no cafezinho, vamos fazer uma mudança. Então, gente, vamos lá. Falando em termos, então, de mundo real e mundo virtual. Como eu falei antes, né, não existe mais separação, né? Hoje, a gente vê pelos nossos filhos, né? Então, eles têm muito mais relacionamentos virtuais, no mundo virtual, do que relacionamentos reais. E você fala para um adolescente, para uma criança, tal, que existe separação mundo real e mundo virtual? Não, não tem. Não existe a separação, eles não colocam essa divisão como nós colocamos. E realmente isso tem acontecido, tem sido feita uma fusão dos dois mundos. São criadas leis de relacionamento, de e-commerce, dentro da área civil, dentro da área criminal, crimes virtuais. Até um tempo atrás o pessoal ficava maluco, porque o juiz ia julgar uma causa e falava: mas onde que aconteceu? Não sabe. Num servidor aí em qualquer país, na Moldávia. Mas e aí? Como julgar isso? Então, são criadas leis, né, para que hoje existem delegacias de crimes virtuais, que são pessoas que são especializadas em buscar endereço IP, aquela coisa toda, para localizar o autor daquilo. Então, pedofilia, uma série de outras coisas que acontecem nesse meio e que você não existe rosto, não existe endereço, né? A gente não sabe como que acontece, né? Mas, falando um pouco mais em termos do tema realmente dessa noite, é um tema assim que geralmente não é muito falado, gente, porque é algo que acontece muito no secreto, né? Só que isso tem atingido homens e mulheres de maneira exponencial. Eu tenho dados aqui antigos, dados de 2012, 2010, e já eram dados alarmantes, né, nesse vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês. E lógico que não diminuíram, né, aumentaram somente. Né? Então eu quero compartilhar um vídeo para vocês, para contextualizar um pouquinho o que nós vamos discorrer nessa noite aí. Hey. You doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Oh, ok, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe.
And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love También for each para other. todos los abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho. Y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios. Y también para esta familia bien especialmente, Na binasbasan para ninyo ako todos. ng En el nombre mapagmahal del na asawa Padre. at dalawang mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2 bilhões e meio de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias. E mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Josh McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. JustOneClickAway.org tem recursos e treinamento se você está sofrendo com essa dependência. A esperança está apenas a um clique de distância. Para mais informação, visite JustOneClickAway.org. Então, realmente, são dados de a gente está falando de 2011, 2012, nós já estamos indo para 10 anos. Então, com certeza, esse número aumentou, né, com WhatsApp, com tudo. Vê que nem falou tanto de WhatsApp, e-mails, que já nem são mais trafegados, né? Então, realmente, isso tem sido algo que tem minado muitos relacionamentos, isso dentro, não só dentro da igreja, né, mas de maneira geral, tem afetado relacionamentos, casais, por conta de uma dependência. Porque a pornografia, a gente vai ver que ela vai lidar em áreas do nosso cérebro que trabalham com a recompensa. Trabalha da mesma maneira que a droga, né? Então isso vai gerando uma dependência daquilo e você vai querendo sempre alguma coisa a mais, né? E hoje muita gente fala, não, mas isso é tolerável, né? Então dentro da igreja, a gente às vezes vê divórcios acontecendo, você sabe, puxa vida, mas por que aconteceu isso? E como é algo silencioso, você não olha para a pessoa, né? Se você vê um usuário de droga, um alcoólatra, por exemplo, você fala com ele e você percebe que ele tem, né? Isso ele é manifestado na sua face, no seu semblante, no seu corpo é manifestado essa dependência. Fala, puxa, isso tem algum problema. E como é que faz com a pornografia? Conversa com a pessoa, não existe nenhuma manifestação, pelo menos aparente, né? Então, seguindo aqui, gente,
Aí a gente fala assim, poxa, mas de vez em quando uma espiadinha, né? Não sei quem estava, o Maia, né, estava comentando que às vezes, né, teve pastores que às vezes acontece assim, poxa, mas é para dar uma relaxada. Você já ouviu falar isso? Dar uma relaxada? O que te lembra assim? Ah, é só para dar uma relaxadinha. Usar droga, né? Vou fumar uma maconha, um baseado, só para dar uma relaxadinha. É só para dar uma relaxada. Mas é só uma espiadinha. Puxa, tá lá, sábado à noite em casa, todo mundo foi dormir, só eu no computador, né? Só para dar uma relaxadinha, viu? Que mal tem? Vamos ver então, que mal que tem, né? Vamos para a palavra, gente. A palavra diz para a gente lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, né? Vamos ler junto, gente. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. Bom, Deus está falando conosco o quê? Só com relação à nossa mente, ao nosso pensamento. Tudo que é puro, tudo que é honesto, né? Tudo aquilo que nos dá esperança, nisso pensar. Que o nosso pensamento tem que ser composto, tem que ser alimentado com isso. E se nós formos falar simplesmente de uma visão, de uma busca, de um olhar, de um site pornográfico, né? Então, se a gente for pensar em termos do que diz a palavra, em Filipenses, a pergunta que fica assim para a gente é a seguinte: é verdadeiro? Não é verdadeiro. Tem uma ex-atriz pornográfica chamada Shelley Lubin. Então ela coloca, dentro de uma entrevista que ela faz, hoje ela trabalha com atrizes, ex-atrizes, prostitutas, que vieram desse mundo da pornografia para ajudá-las na recuperação. Muitas vezes elas vêm não só por conta da pornografia, mas também com o uso abusivo de drogas também, né? Então ela falou que tudo não passa de um monte de mentiras. Pessoas fazem filmes pornô porque precisam de dinheiro e a maioria delas são iludidas pela promessa de dinheiro fácil. Todos estão anestesiados física e ou emocionalmente, né? E o que nós vemos? Mulheres bonitas, dispostas sempre a fazer sexo, né? De uma maneira fácil, sem necessidade de conquista, né? É isso que nós vemos, né? Então nós vemos aquela erotização, a objetificação da mulher, né? Outra pergunta: é honesto? É honesto? Então, ainda dessa ex-atriz pornô, o que ela fala? É uma indústria de morte porque é exploradora. Todos nós fomos coagidas a fazer alguma cena que não queríamos fazer. Essa era apenas uma das violências que acontecia, né? Então, como foi colocado, é anestesiado. Muitas delas estão fazendo aquelas cenas lá, depois de usar cocaína, né, para poder anestesiar a sua consciência, o seu físico até, para poder não sentir a dor, enfim, a dor emocional e o abuso que está acontecendo naquele momento. Aparentemente, para a gente, o que passa? Não. Nossa, a mulher está gostando, né? Todas elas estão à base de remédios, de droga e outros tipos de drogas para poder fazer aquilo. É justo? Outra pergunta que ele está falando em Filipenses lá, né? O que essa ex-atriz fala? Que ela se envolveu na pornografia. Eu me envolvi na pornografia só porque estava repleta de raiva contra os meus pais. Eu jamais deixaria alguém rasgar a minha boca ou colocar algum objeto estranho nela, ou fazer algo que causasse um prolapso retal. Eu nunca faria isso, teria saído fora. Hoje em dia as garotas acabam tendo que fazer essas coisas porque é o que vende. Então é muito triste que isso seja culpa da nossa sociedade. Mas você sabe, agora todo mundo está anestesiado ao sexo mais leve. Todos querem tudo mais forte, mais bruto e mais bizarro. Viram naquele vídeo, né? Então adolescentes, né? Até 77% já viram um tipo de pornografia. Hoje está muito fácil, apenas um clique tem acesso. Hoje tem a adolescência que fica só dentro do quarto, certo? Então nós fechamos as portas da nossa casa, né, para o mundo,
porque o mundo lá é perigoso, e abrimos a porta do mundo virtual para os nossos filhos. Então, hoje, cada vez mais cedo, a gente dá tablet, já dá celular para os filhos, sem nenhum tipo de controle, muitas vezes, gente. E a criança, às vezes, passa o dia, um final de semana, um sábado, o dia inteiro no quarto dela, a gente não sabe o que está acontecendo. Lá ela está segura. Gente, o ser humano é curioso, as crianças, os adolescentes são curiosos. Dá para dizer, quem tem filho adolescente aqui, ou até mais adulto, dá para dizer que o teu filho nunca acessou pornografia? Dá para dizer que teu filho não acessa regularmente pornografia? Talvez seu filho tenha 12 anos, 13 anos. E aí, como é que fica? Talvez você não acesse, talvez você cuide da tua vida, talvez você acesse, eu não sei. Eu não estou aqui para acusar, mas... E seu filho? Sua filha? Né? Quando a minha filha mais velha, ela tinha acho que uns 8 anos mais ou menos, ela assistia muito os desenhos do Pica-Pau. Ela já escrevia. E o que ela foi digitar no... Era Google ou era KB? Não, era Google ainda. Na busca. Ela digitou Pica-Pau, que ela queria ver os desenhos do Pica-Pau. Preciso falar, né? Ainda bem que eu estava lá do lado. Mas na hora, meu Deus, está em um monte de bloqueio, de busca e tal. Mas tem um smartphone hoje, né? E aí? Just one click away, né? Então, apenas um clique de distância. É amável? Ah, é amor, né? São do casal se relacionando. Revoltei-me com a ausência do meu pai na minha vida e comecei a procurar sexo com garotos porque eles diziam que me amavam. Então eu criei esse ciclo na minha cabeça, de que eu seria amada se tivesse sexo com várias pessoas. Simples. Quanto mais parceiros, e não estamos assim, gente, aí fora a coisa está complicada. Você vê assim, pessoas que competindo com isso eu estou falando de meninos, meninas também, competindo entre elas com quantos meninos que elas vão ficar naquela noite. Aí você pergunta assim, quantos anos ela tem? 14, 15. Ué? Primeiro, o que está fazendo ali, né? Cadê o pai? Cadê a mãe dessa menina? Onde estão os pais? Ah, mas ela não vai. E dentro de casa, gente? Ah, ela fica no tablet o dia inteiro, lá no computador dela, Você sabe o que ela está vendo? Gente, hoje tem ferramentas também, né? Tem uma ferramenta no Google, a Google Family Link, né? Muita gente não conhece, está disponível. A minha filha mais nova tem o celular dela, tem o smartphone dela, e eu cadastro ela lá, tá? Eu estou acompanhando tudo que faz, limita horário, limita dia de semana, bloqueia o celular, sei onde ela está, né? Baixa no Google, quem quiser depois eu posso até te mostrar, tem aqui no meu celular. Então assim, a gente precisa se cercar de cuidados para que não aconteça isso, né? Então, mostrar que quanto mais, melhor, né? Então, voltando aí para as atrizes, né? Você vê que a ausência, a família desestruturada, a ausência do pai, a ausência de uma figura masculina, como que vai fazer com que essa adolescente, essa jovem, possa visualizar a figura de um homem? Bom, eu preciso ser amada. Então ela vai ser amada por aquele que vai aparecer em primeiro lugar, e aí busca sempre a figura de um homem, não acha, e vai se envolvendo com um, com outro. E aí, no caso dessa atriz aí, ex-atriz, ela acabou entrando no mundo da pornografia. É de boa fama? Boa fama? Não, né? A gente sabe. Você está contribuindo para a sua própria morte, para a morte da sua família e da sua esposa. Não dá para dizer quantos viciados em pornografia perderam as suas famílias e empregos. É realmente triste. E eles estão contribuindo para que crianças sejam abusadas. Se você quer uma boa razão para não ver pornografia, pense sobre a pornografia infantil. E que neste exato momento há crianças pequenas que estão sendo drogadas e estupradas. Naquela busca de sexo mais forte, aí entra a pedofilia. E qual que é o que está falando por aí, gente? A gente vê, né? O que vale é o amor.
Que mal tem um homem de 40 anos se relacionar com uma criança de 8. O que vale é o amor. É o amor. Amor. Não tem, a gente não ouve isso por aí. Vocês não estão ouvindo falar em termos da tolerância da pedofilia, de não ser chamada de pedofilia. E eu tenho certeza que a próxima queda vai ser nessa área. Que tem a ver, que vale o amor. Então, quem que alimenta essa indústria? Você sabe que na internet, qual que é a moeda da internet, gente? É clique. É clique. As empresas, os sites, pagam bilhões de dólares. Movimenta bilhões de dólares em busca do clique. Quando você vê lá um youtuber, alguém, o que eles falam? Clique aqui no sininho, se inscreva, clique aqui, curta. Né? Você sabe que o Instagram, fazendo um parênteses aqui, o Instagram, não sei quem percebeu isso, ele acabou omitindo o número de curtidas dos posts por um pedido, por conta de uma questão de saúde mental, que já está tendo problemas assim de gente que está entrando em depressão porque tem menos curtida, posta uma foto e essa foto não é curtida, a pessoa ela entra em depressão por conta que aquela foto não é... Então, de uma maneira para poder maquiar um pouco isso, pelo menos na timeline você não sabe quantas curtidas a pessoa teve, tem que entrar ali. Então é clique. Então assim, é só um cliquezinho, cada clique que você dá, cada visita que você dá naquela página, você está colaborando talvez para uma criança que está sendo estuprada, filmada e drogada. Não tem mal nenhum. O Nasser sempre coloca isso aqui, né? Que a indústria pornográfica, ela gira, movimenta bilhões, é a maior empresa. Se somar Google, somar Microsoft, não dá o número que a indústria pornográfica movimenta. E sempre na indústria pornográfica não está só a pornografia, tem tráfico de drogas envolvido, tem tudo que é crime, tudo que é ilegal, está embasando a indústria pornográfica. Então, se você quer um motivo que não seja teu, cada clique que você dá, você está dando alguns centavos de dólar para essa indústria. E tudo começa no pensamento, né? Então, a nossa ação, gente, se você... Outro dia a gente estava conversando com o pessoal sobre trânsito, né? A questão de você responder a uma provocação no trânsito. A tendência nossa, muitas vezes, é responder a provocação no trânsito. E o que acontece quando você, naquele momento, o cara te corta a frente? O que passa na tua cabeça? Ah, que bonitinho, ele está passeando, né? No teu pensamento, para não falar outra coisa, o cara me cortou a frente. Mas que? Começa o pensamento. Começou aí. Você tem duas escolhas. Ou você? Vai com Deus, meu filho. Não era que você não encontre um igual a você na frente. Ou, eu não levo desaforo para casa. Como é que o cara corta a minha frente e ainda sai? Não, eu vou... Pelo menos eu vou dar um susto no cara. Vou dar uma chamada, vou dar um susto, vou ter que encostar lá. Começou no pensamento. No pensamento você toma ação, toma atitude. Né? Então, falando em termos da pornografia, você vai, puxa vida, deixa eu dar uma olhadinha lá, tô meio tenso. Aí você vai e vê. E aquela ação, continuamente, ela vai se tornar um hábito. Puxa, então toda vez que eu vou. Mas 5 minutos já não são suficientes, 10 minutos. Quando você vê, você está a 1 hora. Aí você começa a não querer mais sair de casa porque tem a pornografia. Então desconfie muito, gente, às vezes do adolescente que não quer. Mas adolescente quer ficar sozinho. Muitas vezes ele quer ficar sozinho para fazer coisa errada.
E muitas vezes homens também, mulheres. Ah, não vou sair. Vai lá no shopping mesmo, sábado à tarde. Vai lá, tranquilo. Oba, estou sozinho em casa. Dá para aumentar o volume até, né? Hábito. O hábito faz o quê? Ele molda o teu caráter. Certo? E o caráter, ele molda o teu destino. Tem uma área no nosso cérebro, né, que é a central de recompensa, né? Então, aqueles hormônios, dopamina, serotonina, são hormônios que são liberados, né, quando uma sensação de prazer, uma sensação de você faz alguma coisa e aquilo te dá um prazer, né? Então, essa central, nesse sistema de recompensa, acontece numa área do nosso cérebro. Então, quando você conquista alguma coisa, puxa, né? Aquela sensação de que eu consegui, eu conquistei, né? Não dá aquele bem-estar, né? Então ela está liberando dopamina no teu corpo, né? Outra coisa, né? Elogios. A pessoa chega para você e faz um elogio e tal. Não dá uma sensação? É um sistema de recompensa, né? Você está sendo recompensado por aquilo que você está alimentando nos seus ouvidos, nos seus olhos e tal. Uma comida saborosa, né? Você come aquela sensação de saciedade, não saciedade física, a saciedade do, nossa, que comida boa, né? O próprio sexo, né? Libera uma série de hormônios na nossa corrente sanguínea. Mas também essa mesma central desse sistema de recompensa, ele atua quando você ingere droga. Naquele momento, libera aqueles hormônios do prazer, aqueles hormônios que provocam bem-estar, para que você ativou aquele sistema de recompensa. As drogas, né? E a pornografia acontece a mesma coisa, né? A pornografia também. Naquele momento, você recebe aquela descarga desses hormônios. E isso acaba, então, virando uma adição, virando algo que é vício, da mesma maneira que droga. Então, as pessoas que não conseguem, muitas vezes, deixar de ver pornografia, porque já estão viciadas na pornografia, da mesma maneira que é viciada em qualquer tipo de droga. John Piper diz, né, que a pornografia é uma forma ilegítima de prover um desejo legítimo. Pô, mas sou homem. Ninguém está falando para deixar de ser, né? Vejo uma mulher, tá bom. É legítimo esse desejo, só que a pornografia é uma forma ilegítima. Então, nessa busca incessante pelo prazer, nesse hedonismo que a gente está vivendo, cada vez mais, é mais, isso tem acontecido. E fica só na pornografia, gente? Não fica. Começa na pornografia. Sabe aquela história do por que não querem liberar maconha? Ah, mas maconha não faz tão mal. Ah, mas maconha... O problema é que é uma porta de entrada para outras drogas. Chega um momento que já não faz mais cócega, né? A pessoa já está tão acostumada ao organismo que aquilo não faz mais efeito. Mas eu quero buscar aquela sensação de prazer que dava antes. Então você vai para algo mais pesado. A pornografia é a mesma coisa. Aí a pessoa está procurando, aí vem o quê? Vem masturbação, vem aí busca de prostitutas. Começou na pornografia, né? Vou falar então um pouquinho das consequências dela. Distância emocional no sexo com a esposa. Aí você chega em casa, aí vê a tua esposa. Aí tua esposa está descabelada. Aí ela tá aí ela dorme com a camiseta com a foto do Greco. Ganhou na campanha eleitoral, né? Aí você vai lá, tem lá a mulher toda maquiada, né? De salto alto. E com o relacionamento, a distância emocional com os filhos também, há uma distância emocional, diminuição da energia e da motivação. Te suga a tua energia vital aqui. Aí lá em Isaías que diz: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. A pessoa já não olha no olho mais. Vai conversar com a esposa, já não consegue mais ter a transparência. Porque, lembra aqui do vídeo? Aquela cena, né?
os pensamentos, está orando e está vindo pensamento. E diz que uma imagem pornográfica, gente, demora 6 meses para sair da nossa mente. 6 meses. Então você vê hoje, demora 6 meses, se você não vê mais, para aquela imagem sair da tua mente. E muitas vezes o inimigo vai usar isso, né? Naquele momento que você vai orar, vai vir uma... No meio da oração, me veio aquela cena, e é o que acontece. O pastor lá pregando, às vezes está pregando, falando alguma coisa, vem a cena, né? Gera uma ideia de que toda mulher deveria ser como as que vê, sempre disponíveis para o sexo, além de transformar o linguajar com relação ao sexo oposto. Objetificação da mulher, né? A própria mulher faz isso, né? Eu acho engraçado, porque assim, às vezes levanta o feminismo, não sei o quê, aí você vai ver algumas mulheres, no baile funk, quer ser chamada de cachorra. Aí eu falei, mas não dá para entender, né? Então você vê que a coisa está tão louca, gente, que realmente, você vê, não, ela tem que estar disponível, a mulher é um objeto de conquista, já não precisa mais conquistar. Então não vem a liberação da dopamina, da serotonina por conta de conquista. Lembra quando você conquistou a tua namoradinha, a tua esposa? Demorou para conquistar? Foi difícil? A minha demorou. Eu ficava perseguindo ela, assim, eu falei, daqui a pouco ela vai chamar a polícia, né? Ela tinha uma moto, eu ia atrás dela, assim, e pra onde ela ia, eu falei, daqui a pouco ela vai chamar, o cara tá me perseguindo aqui, né? Quando eu conquistei, eu falei, ufa, consegui. Hoje, não precisa. Hoje, né? Depois fala, qual é o teu nome mesmo? Ah, tá, não, só para saber. Não dá. Então, já não tem essa sensação boa da conquista, já entra de outro lado, né? Então, quando você vê uma mulher assim, ela tem que estar disponível. Aí você chega, a tua mulher está sempre disponível, gente, não precisa responder, não precisa responder. E começa a transformar o linguajar, né? A gente começa a ficar mais chulo no nosso linguajar com o sexo oposto. O homem de Belial, lá em Provérbios, o homem vicioso, ele anda em perversidade de boca. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Lembra lá, pensamento, hábito. Homem de Belial, homem perverso. Busca de outros estímulos além da visão, como masturbação e procura por prostitutas. Então, um abismo chama outro abismo. E como o cão volta ao seu vômito, assim é o insensato quando repete a sua insensatez. Poxa, mas já ver pornografia já não é. Aí você ouve falar da Deep Web. Quem aqui já ouviu falar da Deep Web? Que é a web mais profunda. É onde acontecem os crimes. Eu quero buscar como, sei lá, onde que vende droga? Você acha na Deep Web. Pedofilia? Você acha na Deep Web. Então aí vai buscar coisas mais profundas. Masturbação compulsiva, adultério, impaciência, queda no rendimento profissional, além de alimentar o mercado negro da prostituição e tráfico de pessoas, drogas e outros crimes. Nada de bom, gente. Nada de bom. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das suas cachoeiras, todas as tuas ondas, os teus vagalhões têm passado sobre mim. Chega uma hora que está submerso naquilo e não consegue sair sozinho. Os pensamentos recorrentes, cenas e imagens escravizam e aprisionam, ficando difícil manter o foco em outras coisas. Só pensa naquilo. Só pensa naquilo. Se vê um botijão de gás com aquela capinha tem rendinha, você já é uma saia, né? Porque, sabe aquela coisa? Não tinha uma coisa, só pensa naquilo. É só aquilo, vê alguma coisa, só aquilo. Vê uma mulher já, né? Já começa, né? O cérebro já está aqui, você já está, já está na cama com ela já. Né? No teu pensamento, né? Te aprisionam, né? Fica difícil manter o foco em outras coisas. Aí você precisa de um trabalho onde você precisa concentração, você precisa foco, você precisa definir metas, você correr atrás. Não, a cabeça
Não dá, só pensa aqui, sabe? Só aquela coisa, vem aquela imagem, nossa, naquela de ontem foi boa, hein? Nossa, aquela cena, não sei o que, aí você vai para a mulher, não, isso aí não faço isso não. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não se amolde. Padrão, mas é só para relaxar. Transforme, renove a mente, saia, fuja daquilo. A saída, primeira coisa, né, gente? Confesse, entenda que é pecado, confesse o pecado. Deus, eu estava achando que é mais ou menos, que não faz mal, mas eu tenho pecado contra ti. Eu tenho trazido morte para minha casa, eu tenho trazido morte para minha vida, eu tenho trazido morte para dentro do meu lar, eu tenho trazido morte para minha cama com a minha esposa, eu tenho trazido morte para meus filhos, para as minhas filhas, por conta de uma atitude que recorrentemente eu estou ofendendo o Senhor. Me perdoa, confesse o teu pecado, confesse, reconheça que é pecado. Primeira coisa, rompa o silêncio. Gente, isso aqui é um vício solitário, certo? É um vício solitário. Você não chama, né? Não, fui com a galera lá pra gente... Não, é solitário. É um vício solitário. Ninguém mais sabe. Rompa o silêncio. Tá? Esse sofrimento em secreto. Né? Compartilhe com um amigo. Tem um amigo teu, fala assim, cara, eu tô nessa. Me ajuda? Corresponsabilize-se. Então tá bom, vamos encontrar uma vez por semana? Você vai me ligar. O dia que você fizer isso, você me liga, manda um WhatsApp. Fala, acessei de novo. Fica com alguém para prestar contas, né? Compartilhe, busca ajuda, fala, você caminha comigo nessa? Gente, não sai sozinho. Você não consegue sair sozinho. A mesma coisa que falar com o usuário de cocaína, fala assim, quando o papinho, quando eu quiser eu paro. Não, por enquanto está sob controle. Quando eu quiser eu paro. É o mesmo papinho que você ouve de um usuário de droga. Não faz mal. Estou fazendo mal para ninguém, sou só eu com o meu smartphone, minha mulher não está vendo, ninguém vê, só eu. Quando eu quiser eu paro. Busca ajuda, confessa com alguém, fala assim, caminha comigo, o dia que eu cair eu vou te ligar. Pode pegar meu pé. Crie estratégias, evite acessar a internet sozinho, instale softwares de bloqueio de sites, busca, se munir desse tipo de tecnologia que pode te evitar. Tira o computador, se está mocado o computador naquele escritório lá, não sei aonde, tira de lá, põe na mesa de jantar o computador, ou joga fora aquela porcaria lá, né? Então, não importa. Crie estratégias, desvie o seu olhar intencionalmente, peça perdão e persevere toda vez que cair. Sabe porco, gente? Quando tá limpinho, aí vai pro chiqueiro. Se ele tá sujo, ele fica lá. Aí você limpa de novo e ele volta. A gente com o pecado é a mesma coisa. Você fala assim, já estou aqui mesmo, já pequei, agora eu vou liberar meus créditos aqui, vou usar meus créditos, aí eu peço perdão e vou, já estou sujo mesmo, aí você vai no chiqueiro e suja mais. Não, agora eu vou acessar mesmo, agora eu vou na deep web, aí depois eu me viro com Deus. Não, persevere, desvie o seu olhar, intencionalmente. Peça perdão e persevere toda vez que cair. Né? Gente, a esperança, apesar de a palavra ser dura pra gente, lá em Tiago diz o quê? Vamos ler juntos, gente? Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam, lamente-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então, puxa, que palavra pesada, que duro. Eu estou passando por isso. A nossa esperança, humilhe-se, reconheça diante do Senhor e Ele os exaltará. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Ninguém pode te condenar. Não deixe o inimigo te condenar dizendo assim, não, isso é balela. Não é, é sério. Mas já estou tão envolvido que eu não sei se eu tenho vergonha. Eu vou falar para o meu amigo, ele vai falar, você? Geralmente o pecado sexual, gente, são pecados assim que são mais
são mais, como eu posso dizer, escandalosos. Você fala para a pessoa assim, cara, eu minto toda hora, eu não paro de mentir. Meu amigo, tem que parar, cara, mas continua. Aí você chega, fala de um pecado sexual, você, meu Deus, você tem isso? Tem pecadinho, pecadão para Deus? Tem, agora as consequências sim. Então, de qualquer maneira, então a vergonha, né, de falar, mas busca um amigo e fala, cara, deixa eu confessar para você. Talvez o amigo vai falar, eu também estou, vamos caminhar junto? Também comecei com isso, né? Humilhe-se ante o Senhor e Ele os exaltará. Tá bom, gente? Então, eu quis, né, não sei porquê, né, Deus tem um propósito. Não sei porquê, hoje não era para ser esse tema, hoje trouxe esse tema. Então, talvez seja da tua casa, um filho, uma filha. Cuide, gente, cuide. Cuide que o inimigo está ao nosso derredor buscando aqueles que podem tragar. E isso é uma brecha, é um ponto que realmente tem acabado com relacionamentos familiares, matrimoniais. Isso tem gerado muito adultério e tem gerado também muitos divórcios, né? Então que Deus nos livre disso e nos ajude, né? Vamos orar para que Ele possa nos ajudar nesse sentido. Pai querido, nós sabemos, Pai, que nada fica oculto, Pai, daquilo que o Senhor, do olhar do Senhor, Pai. E muitas vezes, Pai, nessa área, Deus, muitas vezes a gente cai, muitas vezes, às vezes a gente não tem um olhar crítico, um olhar muitas vezes amoroso, mas também justo, Pai, com aqueles que estão ao nosso redor, com os nossos filhos, Deus. O Senhor nos livre, Pai, de onde a gente não consegue atingir o nosso olhar, muitas vezes dentro do quarto deles, Senhor, eles estão acessando pornografia, eles estão vendo aquilo que vai acabar distorcendo o caráter, sugando energia, destruindo relacionamentos, trazendo impaciência, enfim, toda a série de mal, de morte que o pecado traz, Senhor. Nos ajuda, Pai. Se há algo que está em oculto, Pai, que seja trazido à tona, Senhor. Se algo que tenha incomodado, Pai, mente aqui dos amigos, irmãos, Deus, traga à tona. Que cada um, Deus, aqueles que têm esse pecado atormentando, Deus, que possam achar alguém que caminhe junto, alguém que esteja lado a lado, alguém que não acuse, mas que trate em amor, que possa se corresponsabilizar para que possa, de uma vez por todas, livrar disso, Deus. E que a gente possa ter um olhar para dentro da nossa casa, os nossos filhos, daqueles que são tão preciosos para a gente, que a gente possa cuidar e ajudar essas pessoas e esses jovens, Deus, a não cair nessa armadilha mortal que é a pornografia, Deus. Eu peço que o Senhor nos ajude, Deus, porque sozinho nós não temos condição de sair dessa, Pai. Tenha misericórdia de cada um. Abençoe a gente nessa semana, abençoe a gente no resto desse dia, Deus, e que o Senhor possa levar cada um aqui em segurança, em paz e incomodados com aqueles que precisam ser incomodados, Pai. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos abençoe e nos proteja. Amém.